Olá pessoal, eu aqui novamente para continuar o nosso bate-papo sobre esse projeto que foi realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022, projeto 3x4 Pretas, que eu trago para vocês, né, o que de Carolina Maria de Jesus e Istamira atravessaram e atravessam a minha vida enquanto mulheres, que foram mulheres pretas, periféricas. O nosso último encontro eu falei da Carolina e hoje eu vou trazer a questão da Istamira. Eu vou ler aqui porque é uma questão muito forte e o que está ligado, né, o que me atravessa da Istamira quando eu tive contato há alguns anos atrás com essa personagem, com essa figura maravilhosa, numa pesquisa de trabalho. Uma professora, uma amiga, Clara Roncati, ela falou assim: você conhece o documentário que foi feito sobre a Istamira, uma catadora de lixo, de papel, que viveu a vida toda no lixão, no maior aterro de lixão que existia em São Paulo, e ela, né, foi descoberta por esse cineasta que fez esse documentário sobre a vida dela lá no dia a dia. E quando eu me deparei, e o que mais me chamou a atenção, porque eu tenho uma graduação em psicologia, foi que ela foi diagnosticada como uma pessoa esquizofrênica. E a partir dessa questão da esquizofrenia, né, do cindir, do que é real, do que não é, e que tem muito a ver com a arte, né, com a arte cênica, com o artista, que a gente vive essas várias personas, essas várias realidades no palco, e o quanto a gente não faz isso na vida, né? E isso sempre me instigou muito a entender, porque todo mundo falava assim: quero fazer teatro porque lá você pode viver o que você quiser, sem o que você quiser, como se o teatro fosse separado da vida, né? Como se a arte, como se essas personas fossem separados da vida, e não. Essa minha pesquisa desses corpos pretos, negros, na arte, na vida, me trouxe essa reflexão assim: por que, né, esses nossos corpos sempre estão separados, cindidos, né, à margem, tendo que às vezes viver uma realidade que nos impõe a viver, né? Nos impuseram desde que nós pisamos nesse planeta, nesse ser. Então, quando eu tive contato com a história da Istamira, com esse documentário em si, com coisas que ela falava, eu falava: meu Deus, que realidade, que consciência. Ela falava lá atrás de uma realidade, ela questionava dentro, sim, muitas vezes, desse quadro esquizofrênico, né, desse surto, desse momento de cindir, de separar de uma realidade, mas ela trazia essa realidade muito nua e crua desse lugar que ela vivia, de como ela era tratada, de como ela via. E o tempo todo se autoafirmando: eu sou Istamira, a que foi, a que é, a que está, a que virá. E na minha vida artística, né, eu tive muitos momentos que eu tive que afirmar. Quando eu comecei a entender que eu precisava me afirmar, enquanto Beta Cunha, mulher preta, mulher pobre, mulher gorda. Qual é o meu legado? Por quê que eu tinha que esconder, ou que eu tinha que começar a falar assim: eu não posso fazer essa personagem porque não foi escrita para mim, porque eu não tenho perfil? Por que não? Por que não falar disso? Por que não me desafiar nisso? E por que não falar essas verdades, né? Então foi um choque assim muito grande, inclusive nessa questão da psicologia mesmo, né? Falava assim: o que eu faço lá são personagens muito distintas, muitas vezes, da minha realidade enquanto pessoa, sim. Mas eu preciso, enquanto atriz, enquanto esse corpo, né, que não posso esconder, que é representativo
é o empresto dele, é esse corpo que está ali dando voz àquela personagem. Então, isso eu falei, cara, é isso. Ela não tinha a menor, o menor pudor, né, de se autoafirmar, de dizer e de falar as verdades. E quando, né, ela falava com os extraterrestres, quando ela falava com Exu, com Majeté, é de uma verdade, é de uma expressão, e isso tudo, ela sabia que estava sendo filmada, mas ela não estava ali sendo a atriz, performando, não, ela estava falando de uma realidade. E isso foi me pegando, é isso que eu falo muito quando eu estou dando aula, né, assim, a gente precisa emprestar a verdade do ser humano, do intérprete, para poder ganhar e atingir a plateia e dar o recado que a gente quer. Então eu começo falando disso, né, pelo significado da palavra, do nome Stamira. Olha que loucura. O que significa a palavra Stamira? Ousadia, espírito competitivo, independência, força de vontade, originalidade. E o teatro, a arte cênica, se você não tiver essa verdade, né, que eu traduzo, né, que aqui para mim a originalidade é isso, né, a independência, a força, você não faz teatro. Então, quando eu exerço, né, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu estudo essa questão da interpretação, essa verdade vem muito da Stamira para mim, né? E uma mulher que foi diagnosticada com esquizofrenia, tá? Distúrbio caracterizado, sobretudo, por fala incoerente. Incoerente é a gente pensar que tinha alguma incoerência nas falas e nas posturas da Stamira, né? E ela oscila entre uma fala delirante e um discurso crítico sobre a sociedade. Então, e eu penso, né, eu pratico e eu acredito que a minha arte, ela precisa ser o meu lugar de voz, o meu lugar de afirmar e propagar as questões que eu acredito e de protestar e de informar e de formar. Acreditando nisso, não dá para acreditar nessa incoerência, né, que é lógico, isso aqui são nomenclaturas que são como a gente descreve o que é uma esquizofrenia, né? Mas fazendo essa relação entre a coerência e incoerência dessa personagem, né? Que não foi uma personagem, foi uma personagem da vida que se tornou uma personagem da arte cinematográfica, né? Nesse documentário. E aí ela sustenta o testemunho que ela dá o tempo todo. E é isso que a gente busca muito nessa questão, eu pelo menos, né? E acredito que é isso que os intérpretes precisam buscar. É você defender seu testemunho, aquilo que você acredita. Então, assim, é tão importante ao longo da trajetória da gente enquanto intérprete, artista. Eu cheguei num momento sem pudor nenhum de dizer que hoje eu posso e quero e vou escolher o que eu quero falar. Eu posso falar, eu quero falar isso? Quero, então vamos fazer. Não vou fazer teatro por mero entretenimento. Não, o teatro é minha fala. O teatro é meu lugar de me posicionar frente ao mundo. E foi isso que Stamira fez maravilhosamente aqui, num papo, num diálogo com a câmera, mesmo sabendo que a câmera às vezes não estava filmando, ela estava vivendo. E essa naturalidade, essa verdade, caramba, né? Como chegar nisso? Como trazer essa verdade? Então é onde esse contato com a Stamira foi uma questão muito... E essa questão da pobreza, né? Desse corpo preto, dessa mulher que viveu ali, que sustentou os filhos, que tinha o seu companheiro, um homem preto também.
e que dizia que se ele tivesse que nascer de novo, ele ia casar com ela de novo, ele ia estar com ela de novo, ele ia ser companheiro dela de novo. Essa força, né, que traz, isso que me atravessa, porque assim, eu penso, eu vejo, né, e eu senti nessas minhas pesquisas, tanto da Carolina quanto da Estamira, o quanto elas, logo muito cedo, tiveram que conviver com essa questão de ser mulher preta, pobre, periférica, e como lutar com isso, e como da vida delas fazer isso acontecer. A Carolina teve, né, a oportunidade, que demorou, mas chegou, de poder lançar o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, e ser conhecida no mundo todo, mas quem me disse que ela deixou de sofrer um monte de coisa que tanta mulher preta, que ela já tinha sofrido ou que foi sofrer? Porque era uma época muito difícil. Então, eu não tenho medo, e eu acho que isso, eu me vanglorio até dizer assim, que elas tiveram esse reconhecimento muito antes de mim. Independente da Estamira, dentro do quadro patológico, psicológico, psiquiátrico dela, ela, de uma certa forma, quando ela consegue falar, estar nesse documentário e poder ser ela, elas tiveram esse letramento racial e feminista, mesmo sem ter esse nome todo. E eu não. Eu fui descobrir isso muito tardiamente, mas nunca é tarde, né? Quando se precisa, quando se tem essa desconstrução, você tem esse olhar, e aí a partir de então é nossa função, é minha função, fazer da minha arte esse lugar de fala, de mulher preta, de fazer essas denúncias e de fazer do meu ofício o meu trabalho. Carolina fez brilhantemente falar da vida dela, o ofício dela de escritora, né? E a Estamira, infelizmente, ela não teve a possibilidade de desfrutar do sucesso, disso tudo que foi esse documentário, que é muito estudado, altas teses depois disso, porque ela faleceu. E ela faleceu ainda morando no lixão. Então, ela não teve a oportunidade de falar, de propagar. Então, é minha função também trazer, né? Quando eu identifico o que dessa mulher me atravessa. Então, assim, é muito forte, é muito... poderia falar aqui mais 2 horas sobre o que essa mulher trouxe para mim, mas eu prefiro tentar agora trazer um pouco de algumas falas dela, que infelizmente a gente só tem nesse documentário, mas assim, e de momentos que a gente vai vendo assim, do quanto essa mulher tinha essa incoerência lúcida como ela teve, né? Mas deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. E uma coisa que me pega muito dela, sim, a Estamira não tinha papas na língua. Ela não tinha. Ela falava. E o quanto eu demorei, e ainda sou assim, às vezes eu preciso falar, mas não, é necessário. Muitas vezes não ter papas na língua. E eu uso desse papas na língua muito na minha arte. Como eu dizia, hoje eu escolho. Eu posso escolher, quero fazer isso, vou fazer isso por causa disso. Então eu uso esse não papas na língua para isso, né? Para poder falar, para poder dizer, estou, sou, passei por aqui. Então eu vou usar já no próximo vídeo a trazer um pouquinho dessa força da expressão da voz dessa mulher que é a Estamira. Lembrando mais uma vez que esse projeto 3x4 Pretas, ele só pôde ser realizado com os recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022. Queria agradecer imensamente a todo mundo que contribuiu, aos meus pares, a esses corpos pretos que muito me inspiram, né? Agradecer a minha ancestralidade por poder estar aqui, agradecer Jaqueline, minha irmã, que está aqui atrás das câmeras, que me apoia e que me ajuda, né, e que a gente juntas consegue
trazer um pouquinho daquilo que a gente acredita. E já já, o próximo vídeo. Muito obrigada a todos que estão aí me assistindo.